Hábito de ouro. Qual hábito que grandes gênios, pessoas de sucesso, grandes mentores sabem e utilizam com eficácia para desenvolver e criar uma realidade próspera, abundante? É isso que vamos conferir nesse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Jardel Gambetta. Nesse canal falamos sobre autoconhecimento, expansão da consciência, conteúdos para elevar a nossa capacidade de mudar a nossa realidade. No vídeo de hoje eu trago o hábito de ouro. Em muitos estudos, e principalmente uma das pessoas que eu estudei muito e li todos os livros, quase dele, Napoleão Hill, fez um grande estudo sobre as mentes mais brilhantes da sua época, nos Estados Unidos, por volta de 1920, 1930. E o que Napoleão Hill estudava? Qual a diferença entre as mentes de sucesso, os homens que tinham sucesso, realização pessoal, para as mentes de fracasso, para aqueles que fracassavam e não conquistavam os seus objetivos. Ou seja, os que eram prósperos e os que não se sentiam tão prósperos e não tinham grandes realizações. Entre muitos hábitos que os homens de sucesso carregavam e acabavam utilizando no seu dia a dia, estava esse hábito fundamental, o qual eu dominei hábito de ouro. Porque sem esse hábito, absolutamente nenhum grande mestre, grande sábio, nenhuma pessoa que possa dizer que transformou algo na sua vida ou ainda que alcançou uma realização pessoal, seja ela a nível material, a nível de autorrealização realmente. Não fez isso sem que utilizasse esse hábito de ouro. Primeiro, antes de falar qual hábito é esse, eu gostaria de trazer uma explanação rapidamente sobre a palavra crise. Justamente porque a nossa capacidade muitas vezes não está em criar a realidade que desejamos, mas em dar uma resposta diferente para a realidade que está sendo apresentada. Talvez você já percebeu, mas é algo muito fácil de ser comparado e encontrado essa similaridade entre muitas pessoas de sucesso, em que elas vieram de uma realidade completamente difícil, uma realidade ruim, ou uma pessoa que esteve realmente no fundo do poço, ou ainda um grande bilionário que chegou a passar fome na sua infância ou na juventude. Muitas dessas pessoas descobriram o verdadeiro significado da palavra crise. E eu trago esse significado para você. Crise é uma situação o qual demanda uma atenção séria, uma atenção diferente. Um outro significado para a crise é quando não resolvemos pequenas panes em nosso sistema, ou seja, quando você acaba por experienciar situações no qual não tem uma resposta adequada, não tem um retorno adequado para a realidade, você acaba acumulando essas panes. No momento em que essas panes chegam a um certo nível, entramos em crise. Essa forma de explicar a nossa crise, a crise muitas vezes emocional, crise realmente de faltar uma resposta diferente para a realidade que estamos vivendo, é também o que acontece nas empresas, é também o que acontece na economia em um país, porque são diversas falhas que vamos ignorando, que vamos negligenciando, até chegar um momento em que se torna uma crise. E a crise, então, ela precisa de uma atenção séria, precisa de um novo poder de resposta. É justamente por isso que, já uma frase muito conhecida até mesmo no mundo do desenvolvimento mental, da paz interior e da autorrealização, é a frase de Epicteto, que fala o seguinte: o que importa não é o que acontece, mas como você reage. E essa é uma das grandes verdades, justamente porque a gente acaba carregando uma mentalidade de reação apenas, reatividade. Não percebemos que as pessoas que possuem sucesso, elas têm o poder de dar uma resposta diferente do habitual, dar uma resposta diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a dar. E por dar essa resposta diferente, elas colhem resultados diferentes. Aí está o grande segredo de percebermos que uma crise nos impulsiona a encontrar uma nova resposta.
E é justamente por isso que muitos cases de sucesso, ou seja, muitas histórias de sucesso, de realização, de transformação de realidade, surgiram a partir de uma crise, a partir de um momento difícil. Quem aqui não escutou a história da criação do Fusca, né? Na época, na Segunda Guerra Mundial, onde a partir de uma dificuldade vista naquele momento, surgiu o Fusca, surgiu o veículo ali com o motor adaptado e que fez muito sucesso para sua época. Entre muitos outros experimentos, criações que surgiram a partir de momentos difíceis da realidade. Uma crise, lembre-se sempre, é o momento de você encontrar uma nova resposta, algo que não estava aqui, que você não estava vendo, mas que é sim possível de transformar. E aí vem a utilização do hábito de ouro, porque pessoas que acabam ficando presos em crises e que não transformam a sua realidade, e pessoas realmente que acabam sendo compulsivas e reativas e não conseguem ver uma alternativa para serem diferentes do que o ambiente está se apresentando, são pessoas que não utilizam do hábito da proatividade. O hábito de ouro é a proatividade. O que seria proatividade, então? Existe uma força no universo, de certa forma, um poder interior que todo ser humano carrega. Esse poder, essa força no universo, está dizendo o tempo todo para nós e para aquilo que dissemos com as nossas palavras, para aquilo que pensamos, para os sentimentos que emitimos. A seguinte expressão: seu desejo é uma ordem. Existe um poder, então, uma força que não é possível explicar através de uma lógica, através de uma teoria muito simples, mas que está o tempo todo dizendo: o seu desejo é uma ordem. Embora podemos não utilizar do hábito de ouro, essa força ainda está sendo utilizada e está sim materializando e construindo a realidade que você está decidindo, mesmo que não pareça ser uma escolha, né? Justamente por quê? Porque essa força diz sim para os seus sentimentos, para os seus pensamentos e para as suas ações. Então, se eu sou uma pessoa reativa e estou apenas reproduzindo um programa já condicionado na minha mente do passado, um programa esse que é uma forma de pensar que muitas vezes foi criada através de um trauma, de uma situação das experiências da infância, ou seja, reflexo dos meus relacionamentos com as pessoas que fizeram parte do meu crescimento. Mesmo que eu seja uma pessoa reativa, eu estou fazendo sempre as mesmas escolhas e justamente por isso criando a mesma realidade. Ser proativo é você analisar o seu programa, analisar as respostas que você está oferecendo e criar um novo poder de resposta. A proatividade é muito mais do que a iniciativa. A gente tem o conceito, talvez você já ouviu, da administração, né? Eu fiz a faculdade de administração e lá a gente tinha muito esse conceito de proatividade é fazer primeiro. Proatividade do âmbito da teoria da administração traz esse conceito, você fazer primeiro. Mas proatividade aqui está conectado a ter autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É uma resposta adequada às situações. Autorresponsabilidade todo mundo tem. No sentido de todo mundo será responsável pelas escolhas, pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas opções que acaba por optar na sua vida. Todo mundo é autorresponsável disso porque todo mundo está colhendo aquilo que planta. No entanto, ter autorresponsabilidade é você ter a resposta adequada para a situação que está sendo apresentada. E isso está conectado a ser uma pessoa proativa, quando dá uma resposta eficiente. É justamente por isso que a nossa vida se resume a 3 valores intrínsecos, 3 valores que podemos pensar sobre eles, sobre cada aspecto, cada área, cada situação que vivemos. Tudo o que acontece na nossa vida está ligado com a experiência, a nossa criação e a atitude que temos. É interessante entender isso para você colocar a proatividade em prática. Por quê? A experiência é aquilo que está sendo lhe apresentado naquele momento. A criação é o que a sua mente está criando, o que a sua interpretação, ou seja, a sua capacidade cognitiva está criando a partir da experiência. E sempre existe essa criação. Sempre existe esse espaço de criação entre o que lhe acontece e a sua atitude. Se não analisarmos isso, a gente não percebe que estamos sim sempre criando um sentimento,
criando uma interpretação, carregando um filtro sobre a realidade que pode ser alterado. Ou seja, lembra que eu falei de uma crise? A crise para diferentes pessoas pode se tornar realmente um motivo para serem diferentes, ou seja, impulsionar a transformação, como para outras pessoas pode ser uma barreira para pararem. Então veja só, há pessoas que olham para uma crise e dali buscam alternativas para serem diferentes, e a crise acaba empurrando-as para o sucesso. Em outras, a crise faz com que elas vão cada vez mais para o fundo do poço, ou seja, é a criação que a pessoa está fazendo a partir da experiência que ela está tendo. Então sempre existe, para todas as situações, cada área da sua vida está acontecendo, e podemos pensar sobre esses 3 valores: experiência, criação e atitude. Aí agora eu lhe pergunto, qual atitude você está tendo a partir da criação que você está fazendo com a experiência que está chegando para você? Poxa, acabei de ter uma crise financeira agora e eu estou fazendo uma criação, estou criando um sentimento a partir daquilo, estou criando pensamentos a partir dessa crise que eu estou vivenciando, presenciando na minha vida. Se eu acabo por entrar em crise também, a partir da crise externa financeira, a minha criação me leva a ter atitudes, né, piores, ou não ter uma atitude realmente proativa e apenas reagir a essa situação. Já se eu percebo que eu estou criando, né, um pânico maior do que aquele que deveria, eu consigo ter uma atitude diferente. É sobre analisar a nossa criação realmente. Você precisa analisar os seus sentimentos. Qual significado você está dando para a experiência que carrega? Porque muitas vezes não conseguimos mudar a experiência, não conseguimos nem mudar o resultado daquilo que já aconteceu, mas conseguimos mudar o significado. E isso é importantíssimo para que a nossa criação, ou seja, aquilo que a minha mente está me mostrando, não impeça com que eu tenha uma atitude diferente, uma atitude proativa. E agora eu trago 3 pilares aí para você anotar e pensar sobre a experiência que você teve, a experiência que você está tendo, o que você está criando e qual a sua atitude diante disso. Por exemplo, família. Qual a experiência você teve com a sua família? Quais crenças você acredita que a sua família lhe passou? Crenças que estão lhe bloqueando talvez a sua prosperidade, bloqueando a abundância na sua vida, bloqueando a sua capacidade de ser diferente, né? O ser humano é os únicos seres aqui na Terra que podemos ser completamente diferentes de um dia para o outro. Podemos mudar completamente uma forma de pensar, a nossa forma física, podemos mudar completamente a realidade que estamos vivendo, podemos dar um significado completamente novo. Então, olhar para a nossa família, olhar para as crenças, olhar para aquilo que a gente não quer levar adiante é fundamental. De certa forma, é dessa maneira que a gente acaba percebendo que criação que eu estou fazendo. Será que a minha criação aqui, a primeira criação, a criação mental dos meus pensamentos, a minha consciência, porque antes de vivermos a nossa realidade material, primeiro está acontecendo uma criação mental. Então, essa criação mental muitas vezes é só o reflexo da sua família, daquilo que você não quer viver novamente, daquilo que você não quer ver novamente nas suas experiências. E aí é preciso romper com esses paradigmas, romper com essas crenças. Próximo pilar, finanças. Qual paradigma, qual crença você carrega que lhe impede de ser próspero financeiramente? Porque um plano de ação, uma atitude diferente a partir de uma experiência daquilo que você está criando, muitas vezes é você se comprometer com aquilo que está no seu poder. Ou seja, aquilo que você pode realmente se comprometer a fazer diferente. E isso está totalmente no seu controle. O resultado não podemos controlar, mas podemos mudar aquilo que estamos fazendo e estar mais em paz. Criando um novo sentimento, um sentimento de plenitude, de autoconfiança sobre os acontecimentos. Não é culpa nossa, então, tudo o que está acontecendo. No entanto, a partir do momento que a gente verifica onde está o problema, a gente deve agir e tomar uma atitude. Isso é ser proativo. Lembre-se que quando você pensa que o problema está lá fora, esse pensamento é o problema, já dizia Stephen Covey. Porque quando pensamos que a crise está lá fora, a gente acaba ignorando nossa capacidade de ser diferente diante de uma crise e novamente criar uma nova possibilidade, criar um novo poder de resposta, dar uma resposta diferente e utilizar o nosso poder de criação realmente, né? Se eu estou apenas reagindo à realidade, eu não estou criando nada, eu estou apenas agindo no automático, reproduzindo o programa que está carregando na minha mente.
Outro pilar importante, profissão. Você tem uma profissão muitas vezes, e não raramente, estamos insatisfeitos com a profissão que estamos. Então a gente olha para a profissão, tem um sentimento, tem uma emoção, cria uma insatisfação, por exemplo. Qual que será a sua atitude diante disso? Qual será a sua atitude a partir desse sentimento? Porque você precisa começar a aprender a lidar com esse sentimento e não permitir com que ele pare. Muitas vezes um sentimento é um gatilho, é um alerta para dizer assim, ó, você precisa mudar. Se você está se sentindo assim, você está sempre reagindo dessa forma automática com as situações do seu trabalho, por exemplo, é um grande momento para você olhar para isso com cuidado e perceber que você pode mudar. Só que a mudança externa que a gente busca, a mudança profissional que talvez buscamos, o sucesso profissional que queremos alcançar, parte de uma mudança interior, de você reconhecer que pode ser diferente e não deixar, né, ficar se apegado muitas vezes a uma condição que não achamos boa, mas também nos acabamos confortando, né, nos adequando às situações e muitas vezes aí criando sentimentos e levar aí para uma vida toda uma profissão, um trabalho que não lhe traga realização. Quarto e último pilar que eu trago para você fazer autoanálise, saúde. Qual a experiência que você está tendo, né? Que experiência você está tendo com o seu corpo físico, com a sua capacidade de locomoção, digamos assim, o seu exercício físico, qual a experiência você está tendo? Qual a criação você está fazendo com isso? Porque muitas vezes a gente acaba jogando para o tempo, para a profissão, para o trabalho, a culpa do porquê estamos nos alimentando mal, ou porque eu não posso fazer exercício físico, porque não me sobra tempo, quando na verdade a gente não percebe que esse tempo é fundamental para que você tenha também poder de mudar outra área na sua vida. Se você não tem saúde, do que adianta você estar mudando de emprego? Ou do que adianta você romper diversas crenças? Do que adianta você ser próspero financeiramente e você não tem saúde para experienciar, viver melhor as situações, os momentos? Então, qual experiência você teve com a saúde? Ou quais experiências as pessoas à sua volta, né, que você pode fazer essa autoanálise, aprender também com erros e acertos de outras pessoas, o que você está criando a partir disso? Se não paramos e fizemos essa autoanálise e somos proativos diante essas principais áreas da nossa vida, de certa forma a gente vai estar sempre perdendo energia, a nossa energia vai estar sendo sugada por esses pilares que a gente não coloca a nossa atenção. A gente acaba por não perceber que podemos ser diferentes e que a diferença que a gente quer ver na nossa vida, no nosso corpo, na nossa realidade, parte de uma transformação que a gente faz em nosso interior, ou seja, a atitude que temos sobre cada situação. Lembre-se sempre, ser proativo é você tomar o poder, o controle, o comando da sua vida e fazer uma nova criação interna, porque o externo é sempre reflexo do interno, é sempre reflexo daquilo que você está experienciando, criando, ou seja, a partir da experiência. O passarinho não canta porque está feliz, mas sim está feliz porque canta. William James. Essa frase representa muito o que estamos falando sobre a proatividade. Por quê? Porque acreditamos que o passarinho ele está cantando porque ele é feliz. Não, ele é feliz porque canta. Ou seja, a ação é de dentro para fora sempre. É sempre ele fazendo para se tornar feliz. É você que precisa fazer uma ação para se tornar feliz. E não você esperar a felicidade. E não você pensar que o resultado vai trazer a felicidade. Não, você tem que ir em busca da felicidade e, de certa forma, da sua realização. E romper as barreiras das suas crenças, daquilo que impede de você ter energia para mudar aquilo que quer. Quando você perceber que a gente pode ser todos os dias diferente, a gente pode mudar, e isso parte dessa proatividade, desse hábito de ouro que precisamos alimentar, você vai ver como estamos perdendo tempo, muitas vezes, com crenças, com situações do passado, com medo do futuro, com medo do que pode acontecer. Quando você tomar esse comando, você vai ver o quanto pode ser diferente a sua vida. A outra ponta da vara é um hábito conectado a esse hábito de ouro, porque você sempre está tomando uma decisão e nela já tem um resultado. Você sempre está entregando uma resposta e nessa resposta já carrega a semente de um resultado. O hábito de ouro é sobre você reconhecer as respostas que está entregando para a sua realidade. Nada adianta eu buscar um resultado diferente, eu fazer um hábito diferente, fazer algo diferente, se quando vem as situações para que eu plante uma semente diferente nas respostas, eu estou apenas reagindo. E é por isso que eu deixo o convite para você, de certa forma,
observar os seus erros, observar e aprender com eles, observar realmente e ser proativo diante de um erro, que nada mais é do que você reconhecer, tomar a autoconsciência e, nesse momento, dizer assim, eu vou fazer diferente, eu vou utilizar a minha capacidade de ser diferente, eu vou me perdoar, eu vou romper com esse passado e eu vou perceber o quanto agora é completamente novo. E aí a gente carrega esse lema e eu quero trazer para você algo que para mim ficou muito claro quando eu acabo percebendo uma crise, uma situação, uma falha na minha vida, eu trago sempre essa mensagem, ou eu lembro muito dessa autoconsciência, que é o seguinte: eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, você fez algo, teve um resultado positivo, você ganhou. Você fez algo, teve um resultado negativo, você aprendeu. Quando você é proativo diante de um erro, ou seja, observa o erro, volta atrás, pede perdão, se perdoa e acaba por romper laço com o que está lhe impedindo de ir para o próximo nível. O próximo nível de compreensão, de se relacionar realmente com os seus sentimentos, aprender a lidar com os seus sentimentos e, consequentemente, ter uma resposta positiva, diferente na sua vida. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se tem alguma dúvida, deixe nos comentários, que eu faço questão de responder. Se você é novo por aqui, novamente eu deixo o convite para seguir o canal, ativar as notificações para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. E se você já percebeu que está buscando, e busca essa transformação, essa virada de chave, implementar não somente esse hábito na sua vida, mas fazer uma conexão com o seu poder realmente de dar uma nova resposta, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você conhecer a mentoria A Conexão, onde individualmente você, comigo e com minha equipe, vamos trabalhar durante 3 meses para trabalhar o seu novo poder de resposta, trabalhando os 4 pilares para esse poder ser ativado: autoconsciência e imaginação, consciência e vontade independente. Para saber mais, clique no link da descrição e deixo o convite para você conhecer então essa mentoria que transforma nosso poder de resposta e, consequentemente, utilizar também com mais eficiência esse hábito de ouro, de ser proativo. Eu honro e agradeço a sua presença e vamos juntos nessa transformação.